E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, e depois disto o juízo. Hebreus 9, versículo 27. Como será o seu encontro? É exatamente aí que eu queria parar e dar continuidade aqui no nosso material. Hebreus 9, 27 é o texto base para esse material da caravana do arrependimento. E assim como a mulher do filme, existem muitos nessa condição. Só que, como o anjo falou para ela, né? A maioria não vai saber o dia da morte. Ela ainda foi avisada e mesmo assim não acreditou. E aí, como é que a gente vai abordar as pessoas quando a gente for para a rua? E, posteriormente, no nosso dia a dia, quando a gente quiser evangelizar alguém e não souber o que a gente vai falar, como vai ser? Vamos lá, vamos agora aqui para esse roteiro de abordagem, essa folhinha individual que cada um recebeu. Só que a gente vai memorizar bastante, porque nós vamos sair para a rua com esse roteiro de abordagem para evangelizar. E aí, primeira coisa que você vai fazer quando for abordar uma pessoa, você ouviria sobre a palavra de Deus? Você teria alguns minutos para ouvir a palavra de Deus? 80% vão dizer que sim. Se a pessoa disser que não, que está com pressa, você vai ainda insistir e falar assim: posso pelo menos te deixar um versículo? A Bíblia diz em Hebreus 9, 27: ao homem está ordenado morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Você estaria preparado para enfrentar o juízo de Deus e ter um final bom? É a pergunta que a gente vai deixar para a pessoa. Quer dizer, olha como é que aconteceram várias situações no filme que levaram ela a refletir. A morte do prefeito, o acidente aéreo. O Espírito Santo vai começar a trabalhar no coração da pessoa. E de repente, uma pergunta que a gente fizer, um versículo que a gente deixar, vai ser suficiente para a pessoa refletir sobre a morte, sobre a vida eterna. Então a gente vai introduzir a conversa dando algo para a pessoa refletir. Você estaria preparado para enfrentar o juízo de Deus e ter um final bom? Depois a gente vai ler aqui com calma na próxima aula as objeções que as pessoas podem fazer, e aí a gente vai aprender também o seguinte: vamos usar a tática da dúvida. Se uma pessoa falar assim: eu não acredito na Bíblia, eu sou de outra religião, ou então eu não acredito em Deus, o que a gente vai dizer? Nós não vamos entrar na polêmica e tentar convencer a pessoa. A gente vai usar a técnica da dúvida. A gente vai falar o seguinte: olha, suponhamos que Deus exista e que a Bíblia esteja certa. Isso não te preocupa? Que a gente tira a polêmica e foca no que a gente quer passar para a pessoa. Então a gente nunca vai entrar em polêmica quando a gente estiver abordando. E aí vem a parte interessante, onde a pessoa vai ser confrontada com a lei de Deus. Não existe salvação sem arrependimento. Não existe arrependimento sem convicção de pecados, e não existe convicção de pecados sem confronto com a lei de Deus. É aí que entra a parte mais interessante desse material da caravana do arrependimento. Nós vamos perguntar para a pessoa: você se considera uma pessoa boa? A pessoa vai dizer o quê? Considero, nunca matei e tal, daquela conversa que a gente já conhece. Mas aí a gente pode também se colocar no lugar da pessoa e dizer assim: olha, realmente, para mim você parece uma pessoa boa. Você parou para conversar com a gente, você está dando atenção. Agora eu quero fazer uma outra pergunta: será que para os padrões de Deus, você e eu, é bom a gente sempre se incluir, você e eu somos pessoas boas? É aí que a pessoa vai começar a ter contato com a lei de Deus. E aí, vamos entrar agora aqui no teste de bondade. Eu vou fazer um teste com você aqui rapidinho, de alguns minutos. Por exemplo, você já mentiu alguma vez na sua vida? A pessoa não vai ter como dizer que não mentiu, né? E aí a gente vai dizer para a pessoa: olha, você já quebrou o mandamento, que a Bíblia manda a gente não mentir. E a Bíblia ainda vai mais além, ela diz que o diabo, ele é o pai da mentira. Então Deus odeia a mentira. A gente já fez várias vezes algo que Deus odeia. Uma outra coisa: você já desonrou os seus pais? Aqui, ó, tem as perguntas que a gente vai fazer.
Você já desonrou os teus pais? A Bíblia fala honrar pai e mãe, obedecer pai e mãe, e todos nós já erramos aqui também nesse mandamento. Você já tomou o nome de Deus em vão? O que é tomar o nome de Deus em vão? Você está assistindo um jogo de futebol e aí, na hora que o seu time vai fazer o gol aos 48 do segundo tempo para poder ganhar a partida, o jogador chuta para fora. Aí você diz: ai meu Deus do céu, você tomou o nome de Deus em vão. Ou então a gente pode perguntar: você já matou alguém? A pessoa vai dizer: não, que isso, nunca matei ninguém. Mas a Bíblia diz que qualquer um que odeia o seu irmão é homicida. Então, se algum dia você odiou alguém, você já é um homicida. E tem vários mandamentos que a gente pode colocar para confrontar a pessoa. Por exemplo, a gente pode perguntar, a Bíblia diz: ama o próximo como a ti mesmo. Você ama as pessoas ao seu próximo como a você mesmo? Será que eu tenho amado as pessoas como a mim mesmo? E dentro dos 10 mandamentos a gente vai começar esse confronto com a lei de Deus. E aí no final desse teste de bondade a gente vai mostrar para a pessoa e vai dizer o seguinte: olha, você confessou aqui para mim que é um homicida, um mentiroso, que desobedece aos pais, e aí a gente vai enquadrar a pessoa em outros mandamentos, né, que a gente vai ver depois aqui com calma. Aí eu pergunto a você mais uma vez: será que aos olhos de Deus, pelos padrões de Deus, você é uma pessoa boa? E a pessoa vai dizer: realmente, pelos padrões de Deus, não. Pelos padrões da sociedade, a pessoa que trabalha, que tem a sua família, que faz caridade, essa pessoa é boa, né? Mas Deus é exigente. E o que vale é a opinião de Deus, porque no final das contas, Hebreus 9:27 diz: ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Se nós fôssemos julgados por Deus, seríamos considerados inocentes ou culpados? De acordo com os 10 mandamentos, todos nós seremos considerados culpados. E aí você vai perguntar para a pessoa: isso não te preocupa? O que você merece? Você vai perguntar primeiro: o que você merece sendo culpado? Um prêmio ou um castigo? A pessoa vai dizer o que se ela é culpada? Um castigo. Aí a gente vai mais além: céu ou inferno? Muitos nessa hora: não, porque isso, inferno também não. E aí a gente vai ver aqui no decorrer das aulas como é que a gente vai lidar com esses questionamentos sobre aquilo que a gente está falando aqui. E aí, se a pessoa disser: olha, eu mereço o inferno, a gente vai falar para a pessoa: mas isso não te preocupa? Você pode morrer amanhã, você pode morrer daqui a alguns minutos. E a gente vai ver aqui no YouTube algumas abordagens da caravana do arrependimento. Eles são especialistas nesse material aqui. Então eles abordam as pessoas com uma facilidade e vão aplicando esse material, e a gente vai tentar chegar próximo disso. A gente vai treinar aqui em sala e depois a gente vai sair na rua. Mas é interessante que nós temos em mente o seguinte, com esse material que a gente tem em mãos, que as pessoas precisam entender que elas são pecadoras. As pessoas precisam entender que o seu pecado não é aceito por Deus. Que aos nossos olhos podemos parecer pessoas boas, mas aos olhos de Deus nós não somos. E a Bíblia fala que Deus não terá por inocente o culpado. E que a consequência dos nossos pecados é a morte e a separação eterna de Deus. Então, mas Deus é amor. Deus é amor, mas é justiça também. Ele não seria justo se ele deixasse de condenar o pecado. E o mundo viraria uma bagunça. Então, tudo isso a gente vai aprender a colocar para a pessoa, e aí vai ser necessário que a gente tenha uma certa habilidade, um conhecimento desse material, para quando sairmos na rua, a gente poder dialogar. E aí o que eu peço a vocês: levem esse material para casa, né? Deem uma estudada legal, leiam, coloca lá no YouTube Caravana do Arrependimento. Eu vou até colocar aqui e já vou mandar um link para vocês assistirem. Tem uma abordagem aqui que é fantástica.
interessante. E ele, quando começa essa conversa, ele pergunta para os rapazes assim: vocês se consideram pessoas boas? 2 garotos novos. E eles dizem: não, nós somos pessoas boas. E aí, no decorrer da abordagem, eles entendem, quando eles são confrontados com os 10 mandamentos, de que eles não são pessoas boas. E aí, eles se convertem ali na hora. É importante isso, que a pessoa seja convencida do seu pecado. Inclusive, aqui na apostila tem uma frase muito interessante que diz assim: você não pode ir a Cristo se primeiro não passar por Moisés. O que Moisés veio primeiro? Deus é sábio. A lei trouxe a revelação, o conhecimento do pecado. Porque a gente não saberia o que era pecado se não fosse a lei de Deus. Então, eu só posso chegar a Jesus se eu passar por Moisés. É um erro eu tentar apresentar Jesus às pessoas sem que elas entendam que elas são pecadoras. O Evangelho, elas não vai surtir efeito, elas não vão aceitar, elas não vão querer o paraquedas, elas não vão tomar o remédio, porque elas não acham que estão doentes. Então, para a gente levar uma pessoa a Jesus, primeiro a gente tem que passar por Moisés. Como é que a gente passa por Moisés? Confrontando as pessoas com a lei de Deus. A gente vai aprender a fazer isso de forma muito rápida, com essas abordagens aí, e é algo que a gente vai levar para a vida inteira, para quando a gente tiver uma oportunidade de evangelizar. Amém? Amém. Então é isso. Querem comentar alguma coisa do filme para a gente encerrar? É assim, o que me chamou mais a atenção foi que ela tentou fugir da morte de todas as formas. Ela não embarcou no avião, o prédio estava pegando fogo, ela desceu, o bombeiro veio, ela tropeçou, caiu e morreu e foi acabada. E realmente ela ia morrendo e foi acabada. Nesse ponto eu queria falar também, porque ela fugiu de qualquer forma. Fugiu de qualquer forma, a morte chegou na hora certa, sem atrasar nem um minuto nem adiantar. Quando bateu o relógio, não tinha jeito. Mas a oportunidade foi dada a ela, né? Quando você falou, você tem alguma pergunta a fazer, está aqui dentro. E ela ainda tentou, e no último minuto ela titubeou, largou a Bíblia. Ali que ela usou a oportunidade dela de ter mesmo que ela morresse, né? Sendo já estava prometido a morte dela, mesmo que ela morrendo, ela perdeu a oportunidade de ter um confronto com o Espírito Santo, com a palavra de Deus, né? E esse filme mostra uma realidade muito triste. Como é que existem milhões de pessoas que vão chegar na porta do céu, mas não vão entrar. Ela quase, né? Mas não se arrependeu. Uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado também é porque ali no filme, tipo, o homem foi mesmo enviado por Deus para falar com ela. Mas tem pessoas, tipo, tem aquele negócio da revelação, que às vezes elas são enviadas pelas pessoas, por Deus, mas tem pessoas que não são enviadas por Deus, que na verdade é o inimigo querendo confundir as pessoas. Aí, tipo, às vezes fala, você vai morrer em tal dia. Mas isso, às vezes, ali no filme foi o caso que Deus enviou a pessoa. Mas tem casos que o inimigo tenta confundir a pessoa, tenta deixar a pessoa confusa. E O espiritismo tem muito a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente tem que saber mesmo como eu vi ela ali. Ela estava confusa. Mas porque ela não conhecia a palavra. Porque se ela conhecesse, ela ia sentir, se ela visse a palavra, ela ia sentir no coração dela realmente como me falou, era verdade. Mas eu acho que tem muito a ver com isso também. Quando é o inimigo atuando para confundir a pessoa, essa confusão vai procurar levar essa pessoa para longe de Deus. Quando é Deus trabalhando no coração da pessoa, convencendo ela, essa confusão que a pessoa vai passar, essas dúvidas, essas crises existenciais, vai trazer a pessoa para próximo de Deus. Então o inimigo sempre tenta afastar e ele distorce a palavra. Mas a mensagem do Evangelho é pura, é clara, né? Arrependei-vos e convertei-vos. O diabo nunca vai dizer isso para uma pessoa: se arrepende do seu pecado, né? Pelo contrário, ele vai dizer: não, é só um pecadinho, né? Não tem problema. No final das contas, Deus vai te aceitar. Então a mensagem do Evangelho é clara e é direta. Mas eu vou no filme também, desculpa, comentar rapidinho que, assim, as pessoas que ela entrevistou, a maioria achava que, tipo assim, a salvação é por mérito próprio, né? Sim, não, eu sou bom, não faço nada pra ninguém, não faço nada pra ninguém. É nesse ponto que eu queria chegar. Então, acho legal, acho que fazer uma coisa boa. A minha família sempre fala que tem Jesus no coração, mas não faz
que as pessoas dizem que tem Jesus no coração? Porque elas acham que o pecado delas não é tão grave assim. Ou no elas... conhecimento do pecado. Isso, então O acham... homem natural que não aceitou a Cristo, gente, isso é muito sério. Quando você vive no contexto de igreja, eu não nasci no Evangelho, me converti com 22 anos. Então, até então, entre essa data, você acha que tudo é normal. Quem cresce no Evangelho, tem 20 anos de Evangelho, comigo com 20 de igreja, o cara tem 50 anos. A pessoa acha que lá fora as pessoas que não se converteram, não conhecem a Cristo, têm o mesmo entendimento que o nosso. Não tem. Eles acham que o natural deles é o natural que Deus aceita. É por isso que o pastor falou, Moisés, a lei. Então, assim, a pessoa não, já tem Jesus no coração, porque a pessoa que tomou, aí que eu tirei o livro, não toma conhecimento do seu pecado. Entendeu? Desculpa, mas olha só, tem conhecimento, porque somos uma raiz de evangelho. Aí é que. Sim, mas será que essa pessoa. Mas não estão na igreja, está todo mundo. Está desviado. Isso. Mas ele Ou nunca entrou. Já nem ia quando era criança, mas nunca aceitou. Nunca aceitou. Então, mas Deus vai convencer aquela pessoa de que ela. Já está velho, já. Eu sei, mas Não, mas mesmo assim, não tem idade. Deus faz você está por essa parte, mas Deus que convence a pessoa. Talvez não Não, isso falar, vai entendeu? chegar. Como que eu vou chegar até ele se ele já se armaram com essa frase? Já tem Jesus no coração. Já está armado com essa frase. Não dá para chegar mesmo porque a gente ora. Só o tempo, só Jesus. É aí que entra o Espírito Santo. Para dar um direcionamento para cada pessoa. E aí, quando a pessoa diz que ela já tem Jesus no coração, o que é ter Jesus no coração? A gente sabe que vida eterna, como o próprio Jesus falou, é que conheçam a ti, o Deus verdadeiro é Jesus aqui enviado. Então, relacionamento. A pessoa diz que tem Jesus no coração, mas aí você pergunta, você tem conversado com ele? Relacionamento com ele. Ele tem dirigido a sua vida? Ele tem corrigido os seus pecados? Como é que tem sido o seu relacionamento com Jesus diário? Não é de vez em quando ir à igreja, não é de vez em quando fazer uma oração, mas quer dizer, isso daí tudo, o Espírito Santo vai nos usar na hora, naquilo que é a dúvida da pessoa, para poder fazê-la entender de que é necessário algo a mais. Que é necessário algo a mais. Faltando alguma coisa ali. A gente sempre acha que está faltando, né? Mesmo a gente A gente está na igreja, eu acho que eu sei que está faltando coisa em mim. É normal, isso é bom para a gente ter um convencimento, né? Mas uma coisa ela falou, a questão da idade dessa pessoa. Então a pessoa está com 80 anos. Não, já devia até aqui, tá bom, né? Mas o que eu vou querer conhecer de Deus, né? Minha mãe, a minha avó era cristã, né? Inclusive eu aceitei praticamente a Cristo, porque a avó nunca falou de mãe para mim, de Cristo para mim, mas ela viveu Cristo. Então eu aceitei a Cristo através da vida dela. Mas a minha mãe, ela diz que ela é boa, que ela não faz mal a ninguém. Minha mãe tem 80 anos, 83 anos. Minha mãe já aceitou a Cristo, mas não quer a igreja, não quer saber de igreja, tem raiva, tem ódio. Aí eu converso com ela, mas ela fala sempre assim, ela tá idade, né? Não posso convencer. Tem raiva, tem ódio. Olha o que a Bíblia diz. Se alguém odeia o seu irmão, é isso que você acabou de falar. Então, a irmã pode aplicar para ela o teste de bondade. Mãe, a senhora é uma pessoa boa, realmente, eu acho também. Mas será que para Deus a senhora é uma pessoa boa? E faz o teste de bondade e deixa o Espírito trabalhar, deixa o Espírito Santo trabalhar, né? Mas mesmo ela dizendo que vai fazer ela refletir, porque no filme, aquela jovem, ela sentia também uma pessoa boa, mas o tanto que ela foi ouvindo, até os colegas de trabalho, ela começou a refletir sobre aquilo. E querendo ou não, se sua mãe, quem quer que seja sua mãe, se uma pessoa lúcida, a pessoa vai refletir sobre um diálogo, entendeu? Então, se você fizer o teste, como o pastor falou, fizer o teste, mas será que essa raiva que a senhora tem, o senhor corporal,
algo pela igreja, será que para Deus está sendo bom? Você já pensou nisso? Ela não tem Entendeu? Aí quando a pessoa. cumprir, Se a pessoa tiver lucidez, a pessoa até na hora vai te responder que sim, não, mas no subconsciente a pessoa depois vai refletir sobre o que te respondeu. Por mais que seja uma resposta dura, entendeu? Diferente daquilo que você esperava ouvir. Mas a pessoa vai refletir sobre aquilo que ela falou, que é normal, o ser humano ele tem intelecto para isso. Entendeu? A maioria da família do meu marido também, minha sogra era cristã, inclusive o pastor anterior, o pastor Cláudio, ele foi fazer o enterro da minha sogra. Aí era a época que eu estava aqui. Ele. The Bluetooth device is ready to pair. Agora só não fazem nada, que é a vontade de Deus. Todo mundo foi criado na igreja. Dentro da casa da minha avó, na Rovilha, tinha uma igreja. Minha mãe, todo evangélico. Eu nasci dentro do lar evangélico. Dentro. E eu só vi caminhando para Jesus Senhor há 7 anos atrás. 53 anos de idade que eu fui aceitar Jesus como meu Salvador. Tinha culto na Pastor Fernando, que o senhor conhece? Pastor Fernando se encontrou com o meu irmão na garagem da minha casa. Você tem ideia? Há 32 anos que já tem o ministério dele. E eu também fui usado pelo Espírito Santo de Deus para poder ir em casa sozinho, falando com eu liguei para o meu irmão, que é pastor, que está na África, e falei para o meu irmão, eu quero começar a visitar umas igrejas para poder caminhar numa igreja. Ainda não convertido, mas eu queria começar a visitar. Eu quero falar com o Fernando, Cláudio Borges, Pastor Maciel, essas 3 igrejas que eu conheci, toda a origem do meu irmão. Aí eu comecei a caminhar. Mas foi realmente através do Espírito de Deus. Olha quanto tempo, né? Quanto tempo? Fui criado de berço. Minha mãe, poxa, minha mãe. Minha família também. Mas aí que veio meus avós, meus irmãos, mas há 7 anos atrás que eu vim entender que. Aí eu liguei para ele e disse, mano, eu quero começar a visitar as igrejas. Todo mundo tinha falado assim, aí tem um garotinho que era na noite, tinha um programa na internet, né? Cara, eu falo para você, eu já não sendo ainda evangélico, eu não caminhava ainda, comprei 2 livros, comprei um coloquei lá. Aí foi a experiência de Deus. Sabe o que deu, pastor? Eu testemunho assim, algo assim tremendo que saiu na minha vida. Que naquele, eu comprei essa Bíblia, eu comecei a ler o livro de Tiago, que fala do poder da língua, ela fala, né? Sim. Acho que está em 5, no Tiago 5, fala ali, começa. Então ali que eu comecei a ler e falei com Deus na quarta-feira, falei assim, se eu chegar na igreja num domingo, e essa palavra que foi revelada, essa palavra aqui para mim, eu sigo o Senhor comigo, mas eu não Salvador. Veio o pastor de São Paulo, fazendo visita na igreja do pastor Marcelo, e o pregador aqui de São Gonçalo. Um trouxe o outro, o São Gonçalo trouxe o outro. Quando ele foi pregar a palavra, o pastor Marcelo deu a oportunidade para o pastor daqui de São Gonçalo, que tem o pregador, e falou, pastor, eu posso quebrar a gritadura aqui? Eu posso ter meu irmão aqui, que é o pastor de São Paulo, ele pode pregar a palavra? Aí o pastor deu. Quando ele pega da Bíblia, ele abre Tiago 5 e tinha como eu falando. Não, desafiou Deus, pede. Senhor, se fizesse, perde todas. Foi uma choradeira. Desafiou Deus, perde na verdade. Eu nem entendi, eu chorando, eu levei chorando. Quando acabou a pregação, o pastor Marcelo esqueceu de fazer o apelo, aí deu a bênção apostólica, começou a sair, quando eu voltei assim, falei assim, Jesus, eu já vou, mas voltou, metade da igreja que era pequena, eu vou contramão. Mas foi, aí realmente desafiou. Mas eu fui na contramão. A gente tem que ter sempre esperança. Mas foi 7, Eu escutava. 53 anos. Eu escutava falar. Então, eu escutava falar de Deus, pessoas vinham evangelizar, e eu sentia assim uma vergonha, sabe? Sentia uma vergonha, eu pensei, pô, como é que eu não sei disso? Estudo tanto, leio tanto. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou ler a Bíblia. Porque quando eu for confrontar, vou saber se aquilo que falam para mim está certo. Entendeu? Eu fui, e minhas dúvidas, eu sempre tirei com pastores, com ele, com o pastor Paris, com meu cunhado Iraí, com o João. Pra você ver, né?
os estudos colados assim. Então, o que eu não sei, eu tento aprender um pouco mais, entendeu? Por isso que eu estou aqui estudando, para poder aprender e saber. E a dúvida minha pode ser a dúvida dele, né? Vice-versa, dela, né? Dele. Quer dizer, então isso tudo é um ensinamento. E uma coisa é certa, quando a gente evangeliza, a gente tem a falsa percepção de que só foi frutífero o evangelismo se alguém se converter. Mas não. Na agenda de Deus estão também as oportunidades. Todos precisam ter oportunidade. Então, quando você prega e a pessoa não se converte, ainda assim a vontade de Deus foi feita. É a semente foi plantada, né? Semente foi plantada. Diz a palavra, semeia, o outro vai colher. A palavra depois Deus vai fazer a obra. Isso aí. E te pregar o evangelho. Então é isso, gente. Encerramos por hoje. Semana que vem a gente continua. E semana que vem a gente começa o milésimo.